Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na semana 3, página 30. E hoje o objeto de conhecimento é números racionais, frações unitárias mais usadas: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100. O tema de nossa aula hoje é frações, parte 1. Olá, estudante! Nesta semana vamos reconhecer as frações mais usuais. Apresentação: as frações são números que indicam uma divisão. Usamos esse número quando queremos mostrar que o todo foi repartido em partes iguais. Para escrever uma fração, usamos um traço horizontal. Na parte de baixo do traço, colocamos o número de vezes que o todo foi dividido. E na parte de cima, quantas partes desse todo temos. Nas frações, o número que fica em cima é chamado de numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador. Observe alguns exemplos. Aqui nós temos 1/2. Aqui nós temos 1/2, ou seja, é 1/2 dividido por 2. Aqui nós temos 1/3, ou seja, foi 1/2 dividido por 3 partes iguais. Aqui nós temos 1/4, 1/2 dividido por 4 partes iguais. Aqui nós temos 1/5, ou seja, 1/2 que foi dividido por 5 partes iguais. Aqui nós temos 1/6, ou seja, 1/2 dividido por 6 partes iguais. Aqui nós temos 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. 1/2 dividido por 10 partes iguais. Observe na imagem que, quanto mais dividimos o nosso círculo, menor vai ficando cada pedaço. Você pode verificar isso quando for a uma pizzaria. Se tiver que dividir uma pizza com 6 pessoas, seu pedaço será menor que quando você for com apenas uma pessoa. Assim, podemos concluir, por exemplo, que 1/2 é maior que 1/6. As frações podem ser próprias e impróprias. Quando o numerador é menor que o denominador, a fração será própria. Se for o contrário, isto é, o numerador maior que o denominador, ela é chamada de imprópria. Como ler as frações? Para fazer a leitura de uma fração, o que está no numerador e em seguida lemos o denominador da seguinte forma: o 2 representa meio, 3 terço, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono, 10 décimo. Acima de 10, lemos o número seguido da palavra avos. 100 centésimos, 1000 milésimos. Então, aqui nós temos um exemplo de como fazer a leitura. Aqui nós temos 1/2, que é o mesmo que 1/2. Aqui nós temos 2/3, 6 décimos e 12 quatorzeavos. Atividades. Número 1. Observe a pizza e responda: em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Qual é a fração que representa o pedaço que foi comido? Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? 2. Represente com desenhos as frações abaixo: 3 quartos, 2 oitavos, 5 sextos e 1/3. Vocês vão fazer a representação por meio de desenhos. Complete o quadro abaixo conforme o exemplo. Então, aqui nós temos 5 formas de A, B, C, D e E. Nós temos a figura representando por A até o E. Nós temos as partes pintadas da figura A. Nós temos uma parte pintada na figura A.
Total das partes da figura A, nós temos duas partes, uma, duas. A representação da fração, nós temos 1/2 e como se lê? 1/2. E assim vocês vão fazer para a figura B, C, D e E. 4. Pinte as frações. Então, vocês vão pintar as frações com lápis de cor. 2/5, ou seja, eu tenho 1 inteiro dividido por 5. Eu preciso pintar apenas 2 desses 5 que eu tenho aqui. Então, vocês vão pegar o lápis de cor e vão pintar 2 partes. 3 partes ficarão em brancas. Vocês vão pintar aqui 3/9, 1/2, 1/3, 3/4, 3/7, 7/12, 5/9 e 2/3. Bons estudos e até a próxima aula!